gostoso na tua presença, Pai. Amém. Bom dia, graça e paz. Você sabe que aqui em cima a gente se sente um ser iluminado? Com esse tanto de luz aqui, a gente... Amém. Gente, vamos... Assim, fiquem ligados. Deus quer nos falar algo hoje muito especial. E abra o seu coração de maneira que você possa estar pronto, disponível, desejando ouvir aquilo que Deus tem para nos falar hoje, de maneira que o seu coração possa, mesmo ouvindo aquilo que é contrário ao que você tem aprendido, que você pare para refletir, vá nas Escrituras, de maneira que você entenda a vontade de Deus. Nós precisamos. E é muito simples. Nós precisamos aprender uma coisa muito importante acerca do reino de Deus, que é extremamente importante entendermos. Que não existe, assim, Deus não nos chama para uma religiosidade, Ele não nos chama para sermos religiosos, Ele não nos chama para que a gente dedique um tempo a Ele, que consagre um tempo a Ele, tá? Deus não quer isso. Deus não está buscando pessoas que dedicam um tempo a Ele, ou seja, reserve o domingo, ou o sábado, ou a segunda-feira, ou a terça-feira, o que for. Deus não quer um tempo teu. Ele não nos chama para isso, Ele não nos chama para sermos religiosos. A gente precisa entender isso. Nós precisamos entender uma coisa muito importante. Ele nos chama para fazermos as mesmas coisas de forma diferente. Ele nos chama para fazer o que nós fazemos, mas com uma motivação diferente. E é isso que Ele quer que a gente aprenda e compreenda. E nós precisamos entender isso. Porque se entendermos isso, nós vamos compreender tudo isso que Ele fala acerca de toda a vontade dEle, todo o querer dEle, mas a gente precisa desejar uma coisa: conhecer dessa vontade, conhecer do querer dEle, daquilo que Ele planejou, daquilo que é coisa que Ele estabeleceu. Muitas vezes a gente pensa assim, que Deus veio corrigindo as coisas, ou dando uma ajeitadinha, que Cristo foi simplesmente uma solução de um problema, já que o homem não conseguiu resolver a parada com a lei. Mas nós não entendemos que tudo isso, Cristo, igreja, família de Deus, tudo isso foi planejado muito antes mesmo de Deus nos criar. E é isso que a gente precisa entender. Nós precisamos compreender isso. É isso que Ele quer que a gente entenda. Para que a nossa vida não seja simplesmente de momentos religiosos, de serviços que nós prestamos a Deus com o intuito de agradá-lo, para que Ele nos abençoe, para que nós não sejamos punidos, porque se a coisa está feia, se o problema está feio, se a vida está feia, se estamos cheios de dificuldades, doenças e outros problemas, o que nós achamos? Que Deus está nos punindo. Então eu tenho que ir lá prestar um serviço para Deus, para que Ele seja apaziguado e assim as coisas voltem ao normal. E aí eu continuo a minha vida. Isso é religiosidade. Isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a vontade dEle para as nossas vidas. O que Deus quer de nós? É isso que a gente precisa entender. Ele nos chama para viver o seu reino, para viver a sua vontade, para sermos expressão dEle neste mundo, para sermos aquilo que é revelar o reino de Deus ao mundo, às pessoas, para que as pessoas possam conhecer. Por isso Ele nos chama para sermos sal da terra, sermos luz do mundo. Ele nos chama para proclamarmos as suas virtudes. Mas isso não pode ser uma religião, mas isso tem que ser feito com entendimento, com discernimento. Quando nós lemos lá em Romanos 12, 1 e 2, fala acerca disso. Paulo chama os irmãos, depois de explicar a salvação, depois de explicar a graça de Deus, explicar que por meio de Cristo Ele nos reconcilia com o Pai, e que Ele é o Senhor, o Salvador de nossas vidas. Paulo chama, olha,
Vocês tendo entendido tudo isso, que vocês leram do capítulo 1 até o 11, que é uma divisão, que é a carta que ele escreveu, mas é a divisão que a gente pega, no 12 ele começa a falar isso. Oferecei os vossos corpos como um sacrifício vivo. E esse sacrifício é o que agrada ao Pai. Porque esse sacrifício, ele traduz o verdadeiro culto a Deus. Por isso ele nos chama para quê? No versículo 2 ele fala de transformar-nos pela renovação do nosso entendimento, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Enquanto nós encararmos o reino de Deus, vida de igreja, a razão de estarmos juntos aqui no domingo como um serviço será algo cansativo, penoso, e que nós faremos como um sacrifício para que a gente possa não ser punido. Mas quando nós entendemos que se trata daquilo que Deus deseja para nós, de uma oferta, de uma alegria, e de compreendermos aquilo que Ele fez por nós, então deixa de ser um sacrifício e passa a ser a mesma atitude de Cristo. E por isso que Ele quer que a gente entre no seu descanso. Ele planejou tudo para que a gente possa entrar no descanso dEle. E é acerca disso que a gente vai falar hoje. Amém? Então vamos, abra a tua Bíblia lá em Hebreus. Hebreus 4. Fica antes de Tiago, antes de Pedro. Podemos ler? Então, Hebreus 4, do verso 1 até o versículo 13, nós vamos ler. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus da sua. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes
aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Que nós precisamos entender desse texto, lembrando algumas coisas. Primeiro, as boas novas precisam ser acompanhadas de fé. Acerca do que é a boa nova? A boa nova é o evangelho que Jesus anunciou, que fala acerca do reino de Deus. É chegado a vós o reino dos céus, o reino de Deus. E ele fala acerca desse reino de que maneira? Ele não vem invisível, a aparência, mas ele está no meio de vós, ele está em vós. O que mais Jesus trouxe? Jesus foi a expressão visível do Deus invisível. Ele veio trazer a reconciliação pela oferta que fez da própria vida, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Não depende de nós, não depende do nosso esforço. É graça manifesta, revelada e uma vida imerecida, como nós cantamos aqui hoje. Precisamos entender isso. A salvação, a reconciliação com Deus, não tem nada que eu possa fazer. Não existe e não exige de mim qualquer esforço no sentido de agradar a Deus para alcançar algo. É algo que Deus nos oferece por sua graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Essas são as boas novas. E isso depende de fé. Fé é o quê? É o conhecimento da palavra de Cristo. Quem falou essas coisas que eu proferi agora? O próprio Cristo, acerca da salvação, da reconciliação dos homens com Deus. E não depende de esforço, não depende de obra. Se achamos que temos alguma coisa de boa que a gente possa oferecer a Deus, nós não estamos entendendo o que fala o Evangelho acerca de nossas vidas. Jesus começa o Sermão da Montanha falando o quê? Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é pobre de espírito quando ele usou? É aquela pessoa, quando a gente olha no grego, é aquela pessoa que reconhece a sua condição de miserabilidade diante de Deus. Ou seja, não existe nada de bom que possa oferecer a Deus. Reconhece a sua total incapacidade de fazer e de oferecer qualquer coisa boa para Deus. Se entendermos isso, nós compreendemos tudo que Deus fez em nosso favor. Agora, enquanto acharmos que nós podemos fazer e oferecer alguma coisa boa, nós não experimentaremos da verdadeira vida e nem do descanso que Deus tem para nós. O outro aspecto importante, se eu creio nisso, eu entro no descanso de Deus. Eu preciso entender esse descanso, mas eu entro no descanso de Deus. As obras estão concluídas desde a fundação do mundo, é o que fala acerca disso, ou seja, existe mais alguma coisa que precisa fazer, existe alguma coisa de alteração de plano que Deus está fazendo? Nada, tudo já foi estabelecido antes da fundação do mundo. Assim como quando ele proferiu lá em Gênesis no início, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele estava referindo a quem? Ao homem naquele momento, aquele Adão natural? Não, ele estava se referindo ao Adão espiritual, a Cristo que viria, a obra que ele concluiria e que nos faria um novo ser, um ser espiritual. É isso que a gente precisa entender e compreender. Nós somos feitos um ser espiritual por meio daquilo que Cristo fez em nosso favor, da sua oferta, onde ele cumpriu na cruz a justiça de Deus e nos deu da vida de Deus. Nós nos submetemos a Cristo, recebemos da vida de Deus, somos feitos uma nova criatura, recebemos um novo coração, somos transformados, feito um ser espiritual, nós somos criados à imagem de Cristo, recebemos a mente de Cristo, somos capacitados, habilitados para vivermos segundo aquilo que Deus planejou para nós. Um ser espiritual que vai viver na plenitude do ser humano que Ele planejou. E é isso que a gente precisa entender. É nisto que está a vontade de Deus, a obra de Deus em nossas vidas. Ele nos fez semelhantes a seu Filho.
para que a gente viva neste mundo como o seu Filho. Como o seu Filho viveu? Como Cristo, como aquele que ofertou a própria vida em favor de todas as pessoas. Exclui algum? Não, ele ofertou por todos. Mas quem recebe dessa vida? Quem crer nestas coisas e se submete a Ele como Senhor e Salvador, para poder, assim, entrar no descanso de Deus. Amém? E por que não entramos? O que nos leva a não entrar nesse descanso, como fala o texto de Hebreus? Ele fala acerca da desobediência. O que é desobediência? É eu ouvir e não me sujeitar. Simplesmente assim, não confiar naquilo que ele falou. Aonde está a origem do pecado? Não confiarmos na palavra que ele proferiu e duvidarmos dessa palavra. Então isto é desobediência, é a mesma desobediência, é o mesmo pecado, é a mesma atitude que Eva e Adão tiveram lá no Jardim do Éden. Está entendendo isso? Esse é o princípio, esse é o fundamento. A motivação pelo qual estavam fazendo as coisas estava equivocada. E o que nos leva à desobediência? A querermos agir segundo a nossa expectativa, segundo o nosso pensamento, e não segundo aquilo que as Escrituras falam acerca de nós e acerca da vontade de Deus, que é o fundamento que gera em nós fé, que a fé vem porque? Pela palavra de Cristo, pelo conhecimento dessa palavra, e o conhecimento dessa palavra me leva a confiar naquilo que Deus está falando e a me sujeitar àquilo que Deus está falando. Isso gera em mim o quê? Gera fé. A fé que alimenta e faz com que eu responda segundo aquilo que seja a vontade de Deus. Ele nos chama para isso. Muito simples quanto isso. E aí o que nós precisamos entender? Eu preciso me esforçar para não cair na tentação da desobediência. Porque se eu entrar na desobediência, eu não vou entrar no descanso de Deus. Então eu não posso desobedecer. Eu preciso aprender a confiar e a sujeitar aquela palavra que ele fala e crer. O que nos faz ser quem somos em Deus? A gente precisa entender quem nós somos em Deus. Quando Jesus disse que fez a obra, que nos capacitou, que nos habilitou, que nos fez uma nova criatura, que deu um novo coração, ou seja, que nós nascemos de novo, nascemos do Espírito, eu creio nessa palavra. E isto é extremamente importante entender isso, porque é isto que me faz um filho de Deus, nenhuma outra coisa. Não foi o religioso perguntou para ele, Nicodemos perguntou como é justamente isso que precisava nascer de novo. E nós precisamos, por isso ele prometeu. E ele fala, conforme nós já lemos aqui, lá em 2 Pedro, ele fala que nós fomos habilitados, nós fomos capacitados, nós recebemos da natureza de Deus e da vida de Deus. Que me faz filho de Deus? Todos? Não. Quem crer nas palavras que Cristo proferiu e se submete a essas palavras, isso nos faz filhos de Deus. É porque eu sou religioso e faço obras, é que eu sou de Cristo? Não, não é. Por quê? Porque ele disse isso, ele diz, olha, naquele dia alguns vão falar, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo outro, curei, sarei pessoas, tal. Ele vai falar o quê? Nunca te conheci, apartai-vos de mim. Então o que nós precisamos entender, que a nossa vida está ligada àquilo que Deus está falando, e não segundo as nossas expectativas e nossos desejos. Por isso eu preciso entrar nesse descanso. E o que a gente precisa entender é que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e mais, ela é capaz de dividir alma e espírito. Quem opera em nós? Eu posso ler a palavra, mas se eu ler com um espírito simplesmente natural, querendo buscar contradições, buscar coisa, e se eu olhar simplesmente com o espírito da letra, isso mata. Por quê? Porque me leva a uma religiosidade. Agora, quando eu me coloco
com o intuito, com o desejo de conhecer a vontade de Deus e de fazer essa vontade, essa palavra me conduz no processo de crescimento, de amadurecimento, de entender todas as motivações do meu coração, o que eu estou fazendo e por que estou fazendo, para que eu possa refletir e assim, refletindo, eu possa viver a vontade de Deus. Amém? E isso que a gente precisa entender e compreender. Então, a forma como eu leio, a forma como eu busco, a forma como eu estudo me conduz nessa jornada de crescimento e amadurecimento e abandono da religiosidade para viver aquilo que seja a plena vontade de Deus. O que mais fala o texto? E ela é apta para discernir o quê? Todo pensamento e propósito do coração. Então é isso que eu uso a palavra, para que possa julgar todas as minhas atitudes e todos os meus pensamentos. E ver se há em mim algum motivo que está contrário àquilo que seja a natureza e a vida de Deus. Para que eu possa entender a vontade e me sujeitar a essa vontade. E o que nós precisamos entender? Que não dá para esconder nada de Deus. Então, não tem. Posso esconder das pessoas, mas eu não escondo de Deus. Todos os pensamentos, todos os meus desejos, todas as minhas motivações. Porque tudo está aberto, tudo é claro diante de Deus. Então, não é aqui e não é em casa que você vai conseguir esconder, nem no íntimo, por exemplo, do banheiro. Em todos os lugares Deus te conhece de forma plena e total. E não tem o que esconder do Criador. A gente precisa ter isso muito claro. Então, assim, posso esconder das pessoas, mas eu não escondo de Deus as minhas motivações. Então, tendo entendido isso, tendo essa compreensão que a vontade de Deus é que eu entre no seu descanso, eu preciso começar a entender qual é o impacto disso na minha vida e como eu devo viver. Porque Deus não nos chama para outra coisa. Nós temos que proclamar as virtudes de Deus. O que são as virtudes de Deus? Não é a expressão da graça, da misericórdia de Deus, da compaixão. Não é aquela situação onde o meu pretenso inimigo está com necessidade, se ele está com fome eu não dei de comida para ele, se ele estiver com sede eu dei de água para ele beber. Se eu tenho diante de uma situação, eu tenho que exercer a compaixão e a misericórdia, eu vou lá e exerço aquela compaixão e misericórdia. O que mais que Paulo nos instrui? Paulo fala acerca do nosso trabalho, por exemplo, como a gente deve fazer o trabalho. Ele relaciona na época o escravo, que na realidade somos nós os assalariados desta época. A gente faz o serviço para quem? Para homens? Não, nós fazemos para Deus. Aí vamos refletir. Se eu faço o serviço que digo que conheço a Deus, e o meu colega do lado não conhece a Deus, ele também se empenha no serviço. Não empenha? Ele não quer ser promovido, não quer receber um salário melhor, não quer conquistar mais clientes, seja através das vendas, como o Fernandinho na área comercial, não tem que vender apartamento, não tem que vender muito apartamento, mas o colega dele do lado que não conhece a Deus também tem que vender. O que difere um do outro? Essa é a questão. Quem não conhece a Deus faz por quê? Por motivação própria. O que ele quer? Uma promoção, um aumento de salário. Ele quer ocupar um cargo melhor. E aquele que conhece a Deus, ele deve fazer com que motivação, já que Paulo incentiva que ele deve fazer de todo o coração, com muito zelo, mas ele deve fazer para o Senhor. O que ele está fazendo? Ele está fazendo para correr atrás dos seus interesses? Não, ele está fazendo para que Deus seja visto através da vida dele. Eles estão fazendo a mesma coisa? Estão fazendo a mesma coisa, mas com uma motivação diferente. Um faz para glorificar a Deus, o outro faz para alcançar benefício próprio. Por isso Paulo fala para o escravo, olha, se você tiver a oportunidade, não é para você correr atrás da sua liberdade. Ele fala isso claramente. Mas se você tiver a oportunidade de ser livre, pegue essa oportunidade. O que nós precisamos entender é que fazemos as mesmas coisas que as pessoas no mundo fazem. Nós temos que cuidar da família, temos que cuidar do sustento, temos que fazer tudo isso. Nós andamos na rua, nós dirigimos, como qualquer pessoa. Mas como nós reagimos?
Qual a nossa atitude, qual é a nossa postura? Como qualquer cidadão, temos que pagar os impostos. Ou nós estamos sendo corruptos e estamos sonegando impostos e criando motivos para não pagar impostos, ou para ter uma devolução maior. São essas questões que fazem diferença. São essas questões que revelam quem nós somos em Deus. E isto que mostra se nós estamos empenhados com a palavra de Deus e com a sua vontade ou não. Agora, se eu estou correndo, cuja motivação é minha motivação, a própria motivação, então eu não estou entendendo o que eu estou fazendo. Por exemplo, se eu venho a esse culto aqui, se eu venho com o intuito de ser abençoado, eu estou agindo como um religioso. Se eu venho aqui para receber um serviço e voltar para casa tranquilo, eu estou sendo religioso. Eu não estou agindo como Cristo. Eu não estou fazendo a mesma coisa que Cristo. Agora, se eu ajo como Cristo, o que eu vou fazer? Eu venho aqui para ofertar, para ser a oferta em favor do irmão, para que ele cresça, para que eu tenha um tempo com ele, para que eu possa aprender e crescer com ele. Mas não é para mim, é para ser oferta. Está entendendo? Eu não venho prestar serviço a Deus, eu venho encontrar os irmãos. Eu venho me alegrar com eles, comer junto, cantarmos juntos, porque é gostoso, é bom, porque isso faz parte, lembrar das promessas de Deus, aprender sobre a vontade de Deus. Mas eu venho também para ofertar. Essa é a questão que faz a diferença de um religioso do cristão, de uma pessoa que não conhece a Deus, de um cristão. Porque cristão é aquele que é o Cristo pequeno, ou seja, aquele que é o cristinho, ou seja, ele é imitador de Cristo. O que nós precisamos entender é isso, Deus nos chama para isso. Para participarmos dessa vida, para fazermos as mesmas coisas de forma diferente. Ele não nos chama para defender o cristianismo. Ele não nos chama para defender as nossas ideologias, teologias e nosso pensamento. Ele nos chama para vivermos o seu reino nessa terra, só isso. E viver o reino de Deus nessa terra é sendo um ser humano que revela toda a espiritualidade de Deus, ou seja, manifesta todas as virtudes de Deus diante das pessoas. Quando eu entendo essas coisas, quando eu compreendo essas coisas, eu vou viver numa perspectiva diferente. Eu vou querer experiências com Deus? Não, eu quero conhecer a Deus, porque conhecendo a Deus eu vou viver a sua vontade, vou expressar a sua vontade. Ter experiências com Deus não necessariamente é uma boa coisa, porque vai nos conduzir para um lado que muitas vezes nos leva à religiosidade. Mas se eu conheço Deus, conheço da sua vontade, que é o que Cristo nos chama para fazer, nós vamos experimentar da verdadeira vida. Jesus disse na sua oração que a vida eterna está em conhecer a Deus e a seu Filho a quem Ele enviou. Por que precisamos fazer isso? Jesus falou outra coisa, olha, um outro mandamento eu dou para vocês, um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. De que maneira Cristo amou-nos? Dando a própria vida em favor do outro. Quando é que nós passamos a entender isso e a compreender isso? Quando nós temos o entendimento que nós já recebemos tudo de Deus. Recebemos tudo o que precisamos para viver uma vida que traduza e expresse, ou seja, porque nós conhecemos a Deus, nós não precisamos de mais nada. Lá em Efésios fala o quê? Que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Precisamos de mais alguma coisa? Não, toda sorte de bênção. Então precisamos de bênção de Deus? Não. O que nós precisamos entender? Aquilo que Paulo fala acerca de nós. Fala que nós somos o quê? Despenseiros de Deus. O que é despenseiro de Deus? É aquela pessoa que está no controle da dispensa de Deus. Então, por que eu tenho o controle de Deus e acho que preciso de alguma coisa? Eu não preciso. O que eu preciso entender é que o meu papel é sacar dessa despensa tudo o que Deus nos concede, ou seja, da sua graça, do seu amor, da sua compaixão, da misericórdia, da sua justiça, para que eu possa, no meu dia a dia, fazendo as coisas que eu faço, eu possa revelar e oferecer isso para quem não tem, para quem é miserável e não sabe que é miserável. Mas eu preciso ser luz para que ele possa enxergar e se converter ao Deus vivo e verdadeiro.
quando eu entro no descanso de Deus? Quando eu começo a entender isso. Que não tem nada para eu oferecer. Que não tem nada para eu fazer. Eu só tenho que viver. Eu só tenho que andar segundo aquilo que Deus falou. E que não é uma questão de eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ter o entendimento que Ele já fez. Eu preciso começar o quê? A lapidar, a jogar fora aquilo que não faz parte da natureza de Deus. É jogar fora o que não faz parte da natureza de Deus. Se eu sou avarento ou se eu tenho ganância e cobiça, o que eu tenho que fazer? Isso faz parte da natureza de Deus? Não, isso não faz parte da vida de Deus e nem do novo ser que Ele criou. Por isso que nós temos a nossa cruz, para morrer, sacrificar tudo isso lá, para poder fazer a vontade de Deus. E Jesus nos ensina sobre isso, e isso é extremamente importante entender. Jesus tinha vontade própria, como homem que esteve aqui? Sim, esteve, e tinha essa vontade. O que Ele fala para o Pai? Lá no jardim do Getsemane: dá para me livrar dessa hora, mas seja feita a tua vontade. O que Ele queria? A vontade do Pai. Embora Ele não queria passar por aquilo que Ele passou, mas Ele entendeu o que o Pai estava fazendo, entendeu a vontade do Pai e se sujeitou à vontade do Pai. Qual é a nossa atitude? A mesma. Acha que vai acabar a vontade de fazer as coisas como muitas vezes queremos? Por exemplo, eu quero um carro melhor? Quero. Por que eu quero um carro melhor? Preciso do carro melhor de fato? Ou o que eu estou querendo é atender a minha cobiça? Por que eu busco, e eu devo buscar uma posição melhor dentro da empresa, dentro do meu trabalho? Essa é a questão que a gente precisa refletir. Qual é a motivação que eu estou fazendo? Eu faço simplesmente as coisas para que Deus seja visto? Ou eu faço para atender os meus desejos? O carro, a casa, para quem que é? Para mim? Para o meu gozo, para o meu usufruto único? Ou tudo o que eu tenho é para que possa usar isso para abençoar pessoas, agraciar pessoas, para que eles possam conhecer a Deus? Eu preciso, de fato, de um iPhone de última geração? Eu preciso de um computador de última geração? Essas são as questões que a gente coloca e dizer, para que eu preciso disso? Então, quando nós começamos a aprender isso, nós começamos a entender que não preciso viver o que? Ansioso com relação às mesmas coisas que o mundo vive. Eu não posso deixar-me guiar pela ansiedade do mundo, mas o que eu tenho, o que eu preciso, Deus provê. E Ele vai me dar a oportunidade de ter, mas para quê? Para abençoar pessoas. Se for para o meu usufruto, normalmente eu não preciso. Mas se for para abençoar pessoas, vocês podem ter certeza, é uma boa aquisição. Mas eu tenho que usar para aquilo. Porque senão eu vou cair no exemplo da desobediência, eu vou estar fazendo as coisas para o meu próprio interesse. Isso não precisa estar muito claro. E aí a gente vai começar a pensar assim, bom, e a ansiedade que nos sonda, que nos roda o tempo todo, o que vai acontecer amanhã, como é que vai ser o dia de amanhã? Nós precisamos aprender a descansar em Deus. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós, promessa. Mas e se a coisa ficar feia, quer dizer que Deus abandonou? Não, porque Ele tem cuidado de nós e dos outros também. E por ter cuidado dos outros, Ele sabe que nós podemos, mesmo na situação feia e triste, revelar o nosso Deus ao mundo. Está entendendo? Então não existe motivo, não existe razão. A gente precisa aprender a conhecer a Deus, conhecer da sua vontade, para que a gente possa entrar nesse descanso cada vez mais e sermos, como Cristo, uma oferta em favor das pessoas. O que mais a gente precisa entender? Uma das coisas importantes é vivermos segundo o pensamento, querendo o resultado. O pensamento natural, muitas vezes nós focamos no resultado, ou seja, eu quero o produto final já, eu não estou preocupado com o processo. Deus nos chama para vivermos um processo, não um resultado. Então, quero ser um bom filho, exemplo, testemunho no mundo? Quero. Mas amanhã eu vou acordar assim? Não vou. Eu vou continuar o mesmo Enio, irritado certas horas, nervoso certas horas, cuja esposa tem paciência para falar e alertar quem eu sou.
E é assim que a gente vive o reino, dia após dia, amadurecendo, crescendo no conhecimento de Deus. Quando nós casamos, gostaríamos que as coisas fossem do jeito que nós imaginamos. Nós temos expectativa, mas quando conhecemos a realidade, a gente vê que é outra. Mas eu vou desistir do casamento por causa disso? Não. Por quê? Porque a minha motivação foi diferente, foi outra. E aí eu vou começar a aprender a conhecer aquele com quem eu ando. E é isso que faz o relacionamento, é isso que faz vida de igreja, é isso que nos faz andar em Deus. Mas nós precisamos andar com a motivação correta. O que a gente precisa entender? Quando a gente lê lá no Salmos 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz andar por pastos verdejantes. Mas ele vem na sequência e diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Então essas coisas, das dificuldades, das lutas da vida, elas vão surgir. E só que o que eu tenho certeza é o quê? Que Deus está comigo, me guiando, me conduzindo, chega para ali, chega para cá, faça assim, faça assado, e a gente aprende. Por quê? Porque mesmo no vale da sombra, eu não deixei de ser quem eu sou, um filho de Deus. E eu tenho que revelar Deus mesmo no vale da sombra e da morte. Por quê? Porque é meu papel exibir, revelar, manifestar esse Deus para que as pessoas possam ver a luz e vir para a luz e assim poderem andar também em pastos verdejantes. O que nós precisamos entender é que Deus nos chama para isso, entrar no descanso de Deus. O sábado do Senhor fala desse descanso, fala de entrarmos nessa vida e vivermos essa vida segundo aquilo que Deus deseja de nós, nas coisas simples da vida, entendendo quem nós somos e qual é o nosso papel, qual é a nossa vocação. Por isso Paulo nos chama, olha, rogo-vos, irmãos, que andeis de modo digno da vocação. O que é andar de modo digno da vocação? É andar segundo aquilo que é o chamado de Deus. Qual é o chamado de Deus para nós? Revelarmos o seu reino neste mundo. Tem outro papel? Não. Por quê? Porque quando nós revelamos o reino de Deus neste mundo, nós estamos revelando os valores eternos de nosso Deus. E o valor eterno de nosso Deus, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando da manifestação da graça, da misericórdia, ou seja, da proclamação das virtudes de Deus. Por que ele fala isso? Porque ele nos chamou para ser o quê? Uma nação santa, o sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E ele nos tirou das trevas, nos transportou para o seu reino, para quê? Para proclamarmos as virtudes de Deus. Falarmos? Sim, mas principalmente vivermos. E é só isso que nos vai conduzir o quê? Ao descanso de Deus. Sendo guiado pela palavra, pelo ensino, por aquilo que ele fala. O Espírito nos conduz na vontade do Pai, nos ensinando, nos lembrando de todas as palavras. E a gente precisa entender isso, porque só assim vamos viver o reino de Deus neste mundo. Deixaremos de ser religiosos, deixaremos de querer prestar um serviço a Deus e entenderemos que a nossa vida é simplesmente uma oferta. Para Deus? Não, uma oferta para as pessoas, mas é o culto que agrada a Deus. Está claro isso? Isso precisa estar muito claro no nosso entendimento. Nós precisamos, assim, se não está entendendo, nós precisamos. Eu sei que talvez o que está difícil é eu ser entendido aqui. Mas se você não está entendendo, porque eu não estou entendendo o que eu estou falando, então ore a Deus para Ele iluminar o seu entendimento e me dar discernimento para falar melhor. Porque nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Precisamos viver segundo a vontade de Deus. Precisamos entrar nesse descanso de Deus. E viver sem as agonias, sem as nossas ansiedades, sem as nossas complicações que criamos com relação às pessoas. Porque nós não podemos viver o reino de Deus esperando que o outro haja de forma diferente. Eu tenho que entender que eu tenho que agir de forma diferente, para que o outro, vendo, possa ter a perspectiva ou a possibilidade de enxergar e fazer diferente.
E aí ele vai crescer e vai amadurecer. Está entendendo por que a gente reúne aqui? Para que a gente, vendo a vida um do outro, diga assim: eu preciso aprender mais. Eu preciso conhecer mais de Deus, para que eu possa revelar Deus e assim ajudar o meu irmão a fazer o mesmo. Amém? A gente precisa crescer nisso. Nós precisamos amadurecer nisso, todos nós, para que a vontade do Pai se cumpra em nós e através de nós. Deus nos chama não para vivermos a nossa individualidade, mas baseados num compromisso pessoal com o Pai. Um compromisso de querer conhecê-lo, de viver a sua vontade, de conhecer essa salvação, de conhecer essa vida, nos sujeitarmos a isso e buscar: dê-me o entendimento para que eu possa viver plenamente a sua vontade. E aí sim nós vamos começar essa jornada de amadurecimento, de crescimento e de expressão do Pai no mundo. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, nós agradecemos por esse tempo, agradecemos por tudo que o Senhor nos fala, pela maneira como o Senhor nos conduz. Queremos, Senhor, ser instrumento da Tua justiça, instrumento da Tua vontade, expressão do Teu querer. Queremos, Senhor, revelar Teu nome, manifestar Tua glória. Queremos andar neste mundo como Cristo, nosso Senhor, sendo oferta em favor das pessoas, aprendendo a ser oferta em favor das pessoas, para que possam Te conhecer e compreender da Sua vontade. Conduza-nos em sabedoria, conduza-nos na graça, na Tua graça, Senhor. Porque é a Tua graça que nos educa e nos ensina a vivermos segundo a Tua vontade. Obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado, Senhor, por esse momento de comunhão, de encontro uns com os outros. Dê-nos o discernimento, o entendimento e nos conduza, Senhor, em todo o Teu querer e todo o Teu desejo, para que a gente possa entrar no Teu descanso e viver, Senhor, sem qualquer perspectiva que seja natural ou pensamento religioso, mas um pensamento de Cristo, a vontade de Cristo, para que a gente possa revelar o Senhor neste mundo e ser o instrumento da Tua justiça, da Tua graça. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, uma boa semana.